A humanidade estava à beira da destruição total. O deus maligno Windrake apareceu de repente, liderando uma horda incontável de monstros. Caos e morte se abateram sobre esta terra. Contudo, as pessoas ainda tinham esperança. Eles eram os magos mais poderosos que desafiaram o deus maligno. Eles se uniram para livrar o povo de Windrake. Ele perguntou a Mason se ele sabia como isso era possível. Ele acreditava que o deus maligno chegaria ao fim. Ele ordenou que todos os 6 atributos mágicos fossem combinados, e que todos os magos atacassem ao mesmo tempo. Mason se lembrou do oficial de serviço que não conseguiu localizar os monstros voadores no radar perto do depósito de petróleo. Os mágicos estavam confiantes de que haviam conseguido. Entretanto, Windrake não sofreu nenhum dano, parecia impossível. Mas os mágicos não desistiram e estavam prontos para atacar com ainda mais força. Setsuna disse para eles pararem para que pudessem dar uma boa olhada em tudo. O deus maligno enfrentou calmamente os fluxos de magia. Ele simplesmente o dispersou. Windrake se voltou para os humanos com desprezo, chamando-os de insetos patéticos e declarando que eles simplesmente apodreceriam em seu jardim. Os magos confusos se voltaram para Setsuna e perguntaram o que ele ordenaria que fizessem agora. O caçador que chegou elogiou o sargento Hazy por sua calma ao lidar com a situação. Seus companheiros já estavam ficando sem mana e pediram ajuda ao líder. O famoso caçador também cumprimentou Mason, que notou o aperto forte do homem. Ele próprio ficou ferido e caiu no chão rachado. Sangrando, ele se ajoelhou e olhou para Windrake. Ele percebeu que aquele era o fim da humanidade, e o deus maligno exclamou que eles haviam travado uma luta completamente inútil. Setsuna não queria desistir e pensou que ainda não tinha acabado. Ele avançou em direção a Deus com todas as suas forças, e aproximando-se, desferiu-lhe um golpe decisivo em combate corpo a corpo. O mágico percebeu que tinha funcionado. Mas como um ataque de nível tão baixo poderia funcionar nesse monstro? Setsuna percebeu que poderia ser derrotado com isso, mas percebeu tarde demais. Windrake se aproximou do mago. Ele estava muito bravo. É por isso que ele estava aqui agora, porque era muito importante para ele. E ele realmente queria conhecer o autor. Esta doação foi em reconhecimento aos seus serviços à academia. Este colar carregava o poder do espírito da época, e o diretor disse a Setsuna que ele teria a oportunidade de corrigir seus erros do passado, mas apenas uma vez. O jovem pensou que dificilmente precisaria disso. O diretor apenas riu de sua autoconfiança juvenil, mas disse que no futuro esse colar definitivamente lhe seria útil. Agora Setsuna admitiu seu erro com irritação. Seu erro foi ter escolhido a magia errada. Ele decidiu economizar tempo na viagem e passar os 3 dias no clube. Setsuna abriu os olhos com dificuldade, parecia ter cochilado na sala de aula. Seu amigo Léo o cutucou na lateral do corpo e pediu para ele parar de cochilar porque ele era o próximo. Setsuna lembrou que Léo havia desaparecido antes mesmo do deus maligno aparecer. Setsuna balançou a cabeça e finalmente acordou. Ele estava no prédio da Academia de Magia. Ele realmente voltou 10 anos. O jovem pensou que desta vez não se deixaria derrotar novamente e faria de tudo para derrotar o deus maligno. Léo tocou o ombro de Setsuna e o lembrou que era sua vez, já que eles tinham vindo para a cerimônia de bênção. Setsuna se levantou do assento e caminhou até o meio da sala. Os presentes sussurravam que este era o mesmo maior gênio da história da academia, que tinha afinidade com todos os caminhos mágicos. Existem muitos caminhos diferentes na magia. Para ativar a magia, uma certa técnica é necessária, então, em certo ponto, o futuro mago deve escolher seu caminho mágico. Mason desistiu do computador e, ao chegar em Hwacheon, imediatamente sentiu o cheiro familiar. O professor sugeriu que Setsuna escolhesse formalmente o caminho que seguiria. Ele tinha certeza de que o jovem escolheria magia de longo alcance. Mason decidiu usar sua habilidade para incapacitar o soldado. Ao criar um elemento a partir de mana e então mirar no alvo escolhido, e com baixo risco de ser atacado em retorno, a magia de longo alcance geralmente é suficiente para derrotar uma pessoa. Setsuna se tornou a mais forte usuária de magia de longo alcance. Porém, ela era completamente inútil contra o deus maligno. O jovem olhou para os sinais de magia instalados e se virou para encarar um deles. Aproveitando a confusão, Mason passou despercebido pela patrulha. Léo exclamou indignado de seu lugar. Afinal, ele iria escolher magia de longo alcance pela manhã. Então, de toda a variedade, ele decidiu escolher magia de combate corpo a corpo, a pior de todas? O professor do departamento de magia de longo alcance lembrou a Setsuna que esse caminho visava apenas fortalecer o corpo. Só podia atacar um inimigo que estivesse próximo. E, além disso, esse caminho era considerado esquecido. Em essência, é o mesmo que ir lutar contra um arqueiro armado apenas com um machado de pedra. Ele realmente vai desistir do seu futuro tão facilmente?
Na janela de status, ele percebeu que suas estatísticas estavam aumentando. Mas para enfrentar com sucesso o maligno deus Windrake, esta é a única maneira de derrotá-lo. Para que isso aconteça, ele tem que escolher. E então ele definitivamente dará uma surra no deus maligno. Uma marca mágica de combate corpo a corpo apareceu nas costas da mão de Setsuna. Todos na plateia ficaram surpresos com essa decisão. O chefe do corpo de magia de longo alcance, Cyrus Arclight, disse tristemente a Setsuna que pretendia confiar todo o seu conhecimento a ele se escolhesse a magia de longo alcance. Ele certamente se tornaria o mago mais poderoso, e essa fama não teria passado despercebida nem mesmo ao seu mentor. Setsun pensou indiferentemente que tais coisas perderiam todo o significado em 10 anos. Faltam apenas 10 anos para a derrota completa da humanidade, e 5 anos para o aparecimento do Deus maligno. Embora tenha conhecimento de sua vida passada, ele quase não tem experiência com magia de combate corpo a corpo. Então a única questão é como ele pode desenvolver essa magia antes que o Deus maligno invada seu mundo. Um anúncio foi feito para os alunos do segundo ano, que haviam completado todos os ritos necessários, entrarem em suas salas de aula, e Setsun pensou com irritação que não tinha ideia de onde estava o corpo de magos corpo a corpo. Ele tentou descobrir isso com os alunos, mas todos se recusaram a falar com ele sob vários pretextos. Esse comportamento dos alunos era estranho, pois antigamente eles eram tratados de forma muito diferente. Agora, muitos acreditavam que Setsuna estava acabado, já que ele havia decidido seguir esse caminho. Ele deu ao amigo uma loção em um pacote festivo que ele comprou especialmente para ele. Setsuna percebeu que teria que encontrar o prédio certo sozinho, especialmente porque deveria haver um mapa de todo o campus no pátio. Ele saiu e de repente viu o rastro de uma bola de fogo à distância. Setsuna decidiu que aquilo poderia ser um duelo, e caminhando em direção ao deserto, viu uma garota parada na frente de 3 jovens. O sargento pensou que agora teria que tratar esse sujeito com respeito. Esses caras atrevidos perceberam que essa era uma ferramenta mágica para acumular mana, e, decidindo que era algo bom demais para uma plebeia como essa garota, decidiram encontrar um uso mais digno para ela. Setsuna percebeu que essa garota claramente também era uma maga corpo a corpo, e esses 3 eram do caminho de longo alcance. Mason admitiu que o comandante do batalhão no centro de treinamento lhe fez uma oferta. Seus colegas ficaram muito surpresos quando ele foi autorizado a fazer o exame para promover. Entretanto, Setsuna sabia que mesmo se conseguisse evitar um ataque direto, ela ainda não seria capaz de diminuir a distância. Essa menina disse que sua mãe economizou dinheiro durante anos para comprar esse broche para dar a ela. Ela nunca daria essa joia para aberrações como elas. Uma espada de mana apareceu em suas mãos, e o líder da Trindade disse descaradamente que ela não a ajudaria. Mason se perguntou o que era essa arma básica e como ela era diferente de um rifle. O cara riu maldosamente e disse que ela era muito patética e que não importava o quanto ela tentasse. Ela ainda não conseguiria alcançar o mago de longo alcance. Ela provavelmente passará o resto da vida assim, sem nunca mais receber nada parecido. Setsuna correu rapidamente até a garota e atirou de debaixo do fogo. Ele perguntou se ela sabia onde ficava o corpo de magos corpo a corpo. Seria legal se ela o levasse até lá. 3 estudantes reconheceram o rapaz como Setsuna Cromwell. Eles riram ao notar a marca na palma da mão dele, que indicava que Setsuna era uma maga corpo a corpo. O líder sugeriu que seus amigos batessem no rosto do sujeito com toda a força, já que ele era um amigo próximo. Setsuna concordou que a magia corpo a corpo era realmente muito fraca, mas ele sabia que dependia de como era usado e, a partir de suas observações, havia algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Ele disse a esses estudantes insolentes que o caminho escolhido não determina necessariamente o resultado da batalha. A menina avisou Setsuna com medo que havia estudantes do ensino médio na frente dele e que eles iriam espancá-lo. O líder usou magia de fogo e a direcionou para o jovem. Setsuna concentrou sua magia nas pernas para fortalecê-las o máximo possível. Ele correu para frente, desviando das bolas de fogo mágicas. Ele perguntou ao sujeito se isso era tudo o que ele conseguia fazer. Se tudo o que ele fazia era atirar bolas de fogo. Embora Mason tenha notado que em Isgard, a cerca estava em um nível mais alto. Mas ele não ia brincar. Uma poderosa flecha de fogo foi disparada em direção a Setsuna. A espada de mana que apareceu nas mãos do jovem cortou esse fluxo de fogo em 2. Depois disso, ele se aproximou do trio assustado. O chefe da casa suspirou e, com uma expressão de sincera decepção, concordou com o desejo do filho. Era estranho para ele ouvir que seu próprio filho acreditava em todas essas bobagens. A razão pela qual Setsuna, que não tinha um poder mágico particularmente alto, se tornou o mais forte do mundo,
foi porque ele controlava seu poder mágico com muita precisão. Ele elogiou o soldado por sua habilidade e, tirando uma barra de chocolate do bolso, entregou-a a ele como recompensa. O líder desses caras decidiu criar uma enorme bola de fogo, apesar dos protestos de seus companheiros. Mas Setsuna já estava muito perto. Um punho de mana derrubou o estudante atrevido no chão. Os presentes exclamaram surpresos. Ninguém esperava isso de um mago corpo a corpo. O mago de fogo de longo alcance foi derrotado. Setsuna, como ele pensava, poderia lutar sem problemas, mesmo usando magia corpo a corpo, desde que o inimigo estivesse dentro do alcance. Um dos companheiros do homem derrotado não conseguia acreditar que a magia corpo a corpo estava à altura. Faltava-lhe confiança, e Mason se especializou. Depois disso, os estudantes desgraçados agarraram seu líder pelos braços e foram embora. E Setsuna entregou a joia ao seu novo conhecido. Afinal, essa coisa aparentemente era muito importante para ela. Ela agradeceu a Setsuna e quis se apresentar a ele. O nome dela era Leila Roseville. Todos os candidatos à promoção estavam alinhados no estádio. Leila exclamou alegremente que já tinha ouvido falar dele. Afinal, ele é alguém que tem afinidade com todos os caminhos mágicos. Por que uma pessoa assim escolheria a magia de combate corpo a corpo? Ele expressou esperança no cumprimento inquestionável de todas as instruções do comandante. E, antes de tudo, ordenou que o número de pessoas em cada equipe fosse contado e relatado a ele. Martin então ordenou que o embarque no ônibus que chegava fosse feito de forma rápida e ordenada. Eles caminharam por um longo beco até a extremidade do campus. Leila pediu para Setsuna lhe ensinar como criar a lâmina mágica que ele mostrou na luta anterior. E o garoto respondeu que não havia nada de errado com ela. Tudo dependia do nível de controle de mana. Setsuna acreditava que se conseguisse dominar completamente a magia corpo a corpo, seria capaz de resistir completamente à dispersão mágica do deus maligno. E para ganhar outra vantagem sobre o deus maligno, ele precisa se encontrar com o diretor da academia. Ele tem um segredo importante. Em suas mãos há marcas de dois caminhos completamente diferentes. Normalmente, uma pessoa só consegue escolher um caminho. Ele tem magia de invocação na mão esquerda, mas Setsuna nunca viu a marca em sua mão esquerda. Os soldados foram conduzidos ao centro de testes escritos e sentados em mesas. O diretor prometeu contar-lhe esse segredo somente porque era ele, Setsuna Cromwell. Mas no final, ele nunca explicou nada porque foi morto quase imediatamente após o aparecimento do deus maligno. Setsuna também sentiu o perigo vindo do segundo caminho mágico do diretor, e ele definitivamente teve que aprender esse segredo para mudar o destino. Um soldado que não passou no teste escrito foi motivo de piada. Setsuna nem tinha ideia de como obter o reconhecimento do diretor em seu estado atual. Na entrada do prédio, eles foram recebidos por um homem careca que demonstrou descontentamento pelo fato de Setsuna estar passeando tranquilamente com as meninas, ignorando seus estudos. Ele não queria ouvir a justificativa de Leila, que tentou defender o jovem. O professor disse a Setsun que não importava quais fossem suas realizações anteriores. Ele não valia nada naquele lugar. Agora que ele entrou na faculdade de magia corpo a corpo, ele se tornou lixo. Setsuna calmamente disse ao professor que ele não tinha orgulho algum da magia de combate corpo a corpo que ensinava. O professor não conseguia acreditar que o aluno ousava falar daquele jeito com seu professor. E Setsuna acrescentou que a magia de combate corpo a corpo ainda tem um potencial inexplorado e ele acredita nisso. O professor careca decidiu dar uma lição no garoto atrevido. Mason, no entanto, já havia se tornado um soldado raso. Ele levou ele e Leila para o campo de pedras, onde os alunos fizeram o primeiro teste para determinar sua classificação na turma. O professor apontou para uma pedra de aço preta e disse que havia um cristal dentro dela e que esse cristal precisava ser extraído o mais rápido possível. Ele se virou com reprovação para os alunos que estavam tentando quebrar as pedras há 1 hora, mas não tinham conseguido nada. O comandante Chase, responsável por testar força, agilidade e resistência, subiu ao pódio. Um dos alunos sugeriu que o professor estava bravo, apenas porque não recebeu uma promoção. Balde levou Setsuna até uma pedra livre. Mason se lembrou de um teste semelhante com uma pedra escarlate e pensou que fosse algum tipo de bobagem. Leila disse indignada que era impossível quebrar a pedra de aço preta naquele tempo, e não parecia ao professor que esta pedra era maior que as outras. O professor percebeu que, enquanto eles discutiam, Setsuna tinha apenas 9 minutos restantes. O primeiro a ser chamado foi um soldado da 103ª. O professor careca sugeriu que ele se curvasse diante dele e se desculpasse, e então talvez lhe daria mais algum tempo. Setsuna respondeu que não precisava de tempo extra. 10 segundos seriam suficientes para completar a tarefa. Leila disse ao jovem que ele estava sendo imprudente. O professor sabia que esse bloco de aço preto
não era apenas grande, mas também tinha a maior densidade. Até ele conseguiria quebrar algo assim em apenas 30 minutos. Ele observou que não daria uma segunda chance, já que ele mesmo havia definido o tempo, o que significava que teria que fazê-lo em 10 segundos. Setsuna estendeu a mão para a pedra e pensou que não seria fácil ganhar o reconhecimento do diretor. Ele precisava pelo menos se tornar o melhor da turma. Aqueles que observavam essa garota ficavam encantados com sua força. Ela conseguiu empurrar o poderoso instrutor por uns 5 metros. O professor já havia pensado em uma punição para a desobediência do jovem ao professor. Mas, para minha grande surpresa, a pedra se despedaçou em pequenos pedaços. Setsuna entregou o cristal ao professor surpreso e disse que levou apenas 10 segundos. Leila não conseguia dizer uma palavra. Ela não conseguia acreditar que isso era possível. Os alunos que viram tudo isso também ficaram paralisados de espanto. Esse cara quebrou uma pedra enorme em pouco tempo. O professor careca disse que nunca admitiria isso porque havia trapaceado. Esta pedra era tão dura que, mesmo em 10 minutos, ninguém a teria destruído, mas ele fez isso em 10 segundos. Obviamente há algo suspeito acontecendo aqui. Setsuna aconselhou o professor a mudar de profissão e voltar a ser estudante. O professor Zachary xingou feio, mas então um homem de constituição heróica, com um charuto aceso nos dentes, se dirigiu a ele. Ele colocou sua mão enorme na cabeça careca do professor e perguntou se ele estava intimidando os alunos novamente. Foi o professor-chefe Lionel quem declarou que esse cara definitivamente não trapaceou. Ele simplesmente leu o fluxo de mana dentro da pedra. E então ele simplesmente atingiu o ponto mais fraco. Ele se virou para Zacaria e perguntou se ele estava tentando agir como um professor, sem nem mesmo entender coisas tão óbvias. O professor titular dirigiu-se a todos os alunos e pediu sua atenção. Ele disse que o professor Zachary iria demonstrar a eles como se defender usando mana. Este é um teste de agilidade, mas se eles conseguirem suportar a dor por apenas 1 minuto, eles também passarão dessa fase. Zachary levantou as mãos em protesto e admitiu sua culpa. Ele começou a prometer que não faria isso de novo. Entretanto, Lionel desferiu um golpe poderoso no professor com o punho. Zachary voou a várias dezenas de metros de distância. Setsuna olhou com respeito para o professor-chefe, que era completamente diferente dos outros. Então Lionel deu um tapinha no ombro de Setsuna e o elogiou por suas habilidades. Ele disse que estava se saindo muito bem para um iniciante em magia corpo a corpo, e me aconselhou a continuar me esforçando. Setsuna respondeu com dignidade que ser um mago corpo a corpo não significava que ele era inferior aos outros. Ele pretendia se tornar o mais forte usando o poder do combate corpo a seu favor. Lionel o elogiou por sua atitude correta e prometeu-lhe ensinar tudo o que ele quisesse. No entanto, tal exigência parecia absurda para ele. Lionel presumiu que os outros já tinham feito sua escolha de participar da competição. Mas agora parecia que um azarão inesperado havia surgido. Lionel se apresentou aos alunos e disse que era o professor titular, e os deu as boas-vindas à Faculdade de Magia de Combate Corpo a Corpo. Ele informou aos alunos que eles precisavam escolher um representante para participar da competição de intercâmbio. A menina conseguiu desviar das balas com muito sucesso por 1 minuto inteiro. Um representante é escolhido de cada faculdade, e o vencedor é determinado em um formato de torneio. Antes de sua regressão, Setsuna venceu a competição como representante da faculdade de longo alcance e ganhou o reconhecimento do diretor. Agora ele não poderia perder tal oportunidade. Lionel informou aos alunos que Setsuna não foi a única que passou no teste com as pedras. Alguém já havia extraído o cristal antes. Além disso, esse homem fez isso apenas com os punhos. Talvez ela quisesse ouvir elogios dele por ter conseguido a pontuação mais alta. O professor-chefe ordenou que Dragocred se aproximasse. Ele decidiu mostrar a todos qual era a diferença de habilidades. Ele perguntou ao garoto por que ele escolheu o caminho da magia corpo a corpo, quando ele poderia ter escolhido qualquer outro caminho. E Setsuna respondeu que era porque havia objetivos que ele só poderia alcançar com magia corpo a corpo. Draglo perguntou incrédulo se ele realmente sonhava em realizar algo que valesse a pena com um corpo tão fraco. Durante séculos, sua família se destacou exclusivamente em magia de combate corpo a corpo, e ele passou 17 anos treinando seu corpo para esse propósito. Drago desafiou Setsuna para uma luta, pois ele não permitiria que um homem que se tornou um mago corpo a corpo, apenas por diversão, se tornasse seu representante. Mas, literalmente, 1 segundo depois, a tartaruga apareceu, tendo absorvido todo o fogo mágico, que não deixou nenhum arranhão em seu casco. Setsuna concordou em lutar contra Drago. Lionel ficou satisfeito que seus alunos tivessem chegado a um acordo e anunciou que a luta aconteceria em uma semana.
Ele se virou para Setsuna e pediu que ele não fugisse durante esta semana. Se ele realmente fosse um mago corpo a corpo, então ele deveria lutar pelos seus até a morte. Os alunos eram da opinião de que, apesar de seu talento, Setsuna não seria capaz de derrotar Drago. Leila perguntou a Setsuna se ele conseguiria derrotar o grandalhão, e o garoto respondeu que não. Devido ao físico treinado de Drago, ele não será capaz de competir com ele em seu estado atual. Mas ele tem um plano secreto. Setsuna foi para a floresta e Leila o seguiu. Na floresta, eles chegaram a uma árvore enorme, e Leila perguntou ao jovem que tipo de lugar era aquele. Setsuna tocou o imenso tronco com a mão e disse que era um local de treinamento secreto que só ele conhecia. Então Mason saiu na frente dela e correu para o ponto de... Leila decidiu que era uma árvore enorme, a sagrada, que tinha mais de 1000 anos. Setsuna pensou que parecia que ele também receberia reconhecimento dessa vez. Uma luz verde divina envolveu os jovens. Era a bênção da árvore sagrada. Setsuna sabia que ela apenas concedia uma bênção àqueles que eram invocados pela própria árvore. Graças a esse atributo sagrado, ele seria capaz de restaurar seu próprio mana. Ele havia encontrado esse lugar muito antes de sua regressão. Enquanto ele estivesse ali, ele não precisaria se preocupar em ficar sem mana. Em princípio, ele pode treinar aqui até atingir seu limite. Leila ficou impressionada, mas Drago era um mago corpo a corpo nato. Mas Setsuna a ajudou a recuperar o broche. E agora é a vez dela ajudá-lo. Ela fará um reconhecimento. Mas agora que ele de alguma forma ganhou um poder sem precedentes, seu progresso na magia não pode ser negado. Suas habilidades físicas a impressionavam. Ele levantava pesos enormes. Drago se virou para o professor Lionel e perguntou se as pedras de aço preto ainda estavam no pátio. E ele perguntou se Drago havia decidido destruí-las? O aluno tranquilizou o professor e afirmou que não iria destruí-los, apenas queria pegá-los emprestados. Leila, observando secretamente o treinamento de Drago, tinha certeza de que esse homem era capaz de matar qualquer um com um só golpe. Ela estava muito preocupada com Setsuna. Foi instalado por Mason, somente do quarto pelotão. Ela perguntou surpresa ao jovem se ele realmente tinha tempo para relaxar. Ela acabou de ver Drago fazendo flexões, usando 5 pedras pretas como pesos. Setsuna respondeu que presumiu que Drago treinaria assim, mas que ela não deveria se preocupar. Era parte do plano dele. O aprimoramento físico é essencialmente o aprimoramento e o controle do sistema nervoso usando mana. Se você quer fortalecer suas pernas, você só precisa concentrar seu mana nelas. E se você quer fortalecer seus braços, você só precisa concentrar seu mana neles. Se você quer melhorar sua memória, você só precisa concentrar mana na sua cabeça. E depois que todas as técnicas forem estudadas, elas precisarão ser aplicadas na prática. Setsuna fez vários movimentos, derrubando folhas de árvores durante o voo. Leila nunca tinha visto nada parecido. Setsuna então caiu no chão, ferindo gravemente o braço. Esta é a 107ª divisão do General Song. Mas Setsuna explicou que estava deliberadamente levando seu corpo ao limite com tanto esforço físico. E agora ele só precisava se concentrar em acelerar a cura de seu corpo. Dessa forma, ele conseguirá ficar mais forte no menor tempo possível. Leila percebeu que ele estava se esgotando muito. Não haveria realmente outras maneiras? Setsuna respondeu que não seria capaz de acompanhar Drago com apenas meias medidas, já que ele havia treinado magia de combate corpo a corpo durante anos. Durante a semana seguinte, ele precisaria repetir o processo de destruição e cura pelo menos 1000 vezes. Finalmente, a menina chegou ao ponto de virada. Naquela época, ele não podia usar nenhuma magia, então ele passava todo o seu tempo, todos os dias, treinando. Ele falhou muitas vezes, mas mesmo assim continuou seus estudos. Embora seu progresso fosse lento, ele ainda melhorava passo a passo. Depois disso, ela correu para a linha de chegada, odiando Mason e esquecendo de se desculpar. Eles continuaram treinando juntos. Chase anunciou os resultados e disse que o soldado Mason ficou em primeiro lugar com um tempo de 29 minutos. Ele é realmente obcecado. Seu trabalho duro e perseverança são incríveis. Finalmente chegou o dia da batalha. Mason sentiu novamente o olhar interessado de Sol sobre ele. A menina pensou que no final tinha caído na provocação novamente. Ambos os lutadores estavam prontos para começar a competição. Ela simplesmente não tinha palavras. Os oponentes começaram a luta. Jin estava no campo de testes práticos da 105ª divisão. Como um enorme projétil, ele avançou, preparando-se para atacar com a mão direita. Drago lançou seu punho para frente, e até mesmo os espectadores sentiram a energia de um poder incrível. O monstro morto parecia nojento. O público não conseguia acreditar que esses estudantes tinham escolhido esse caminho recentemente. Eles pareciam muito poderosos. Setsuna sabia que se errasse um golpe direto de Drago,
ele perderia imediatamente. O gigante, depois de fazer vários ataques infrutíferos, perguntou indignado ao jovem por que ele estava fazendo o que fazia apenas para se defender. Parece que ele continua fraco e só é capaz de defesa silenciosa. Leila pensou com pesar que, mesmo depois de todo o treinamento, Setsuna ainda era mais fraca que Drago. Lionel, ainda fumando um charuto, pensou que à primeira vista poderia parecer que Setsuna estava sendo empurrada, mas isso não era totalmente verdade. Esse cara reflete perfeitamente cada golpe, graças ao seu controle de mana. Drago, enquanto isso, avançou contra Setsuna novamente com fúria. Ele o acusou, como representante da elite, de sempre menosprezar a eles, os detentores do caminho da magia de combate corpo a corpo. Ele e seu pai nasceram em uma família que só se destacava em magia de combate corpo a corpo. E Setsuna não consegue imaginar quanta humilhação eles sofreram até agora. Portanto, ele definitivamente mudará essa atitude com as próprias mãos. Setsuna controlava todos os movimentos de Drago com um olhar cuidadoso, segurando uma espada mágica nas mãos. Porém, no combate real, tudo é muito mais difícil. Os alunos da faculdade que assistiram a essa luta decidiram que Setsuna havia chegado ao fim, mas ele mesmo decidiu escolher essa direção apenas para se destacar, e isso servirá de lição para ele. Setsuna, repelindo outro ataque de Drago, respondeu que o entendia, mas ambos queriam obter muito mais do que tinham agora. Setsuna ativou seu aprimoramento físico, aceleração e imediatamente se aproximou de seu oponente, desferindo um golpe poderoso. Lionel ficou surpreso ao pensar que, apesar dos dados excepcionais de Drago, do controle de mana e do potencial de Setsuna estarem claramente além da competição, ele até ficou interessado em descobrir qual deles venceria. Setsuna, inspirado por seu sucesso, decidiu que Drago tinha alta defesa e precisava adicionar algo mais aos seus ataques. Enquanto isso, Drago correu para o ataque, decidindo colocar todo o seu mana em seu golpe. Ele estava feliz por finalmente ter conseguido encurralar seu oponente, e agora não conseguiria escapar dali. Sua raiva e desejo de vencer eram colossais. Leila congelou em alarme, esperando que algo incrível acontecesse. Drago partiu para o ataque final e mortal, vendo claramente seu inimigo à sua frente. Entretanto, seu punho caiu no vazio, e ele percebeu que o que estava à sua frente era uma imagem residual. Se você despejar mana no mesmo lugar por tempo suficiente, poderá deixar uma imagem residual por um curto período. Após executar esse truque, Setsuna se viu atrás do oponente. E embora Drago rapidamente se virasse e apontasse seu punho em direção ao jovem, ele percebeu que aquele era o fim. O público se levantou surpreso. Lionel percebeu que Setsuna havia decidido contra-atacar, usando o ataque furioso do oponente a seu favor. Ambos eram bons, mas isso era outra coisa. Um segundo depois, o professor-chefe interrompeu a luta e declarou Setsuna Cromwell a vencedora. O enorme atleta se viu derrotado e caído no chão. Leila se alegrou, e os alunos da faculdade arregalaram os olhos, surpresos. Setsuna permaneceu em silêncio diante de seu inimigo caído. Os espectadores acreditavam que seu favorito se recuperaria após tal golpe, pois ele sempre se destacou pela tenacidade. Drago se esforçou para ficar de joelhos e pensou que não era como se tivesse sido atingido por uma lâmina de mana. Setsuna havia mudado sua estrutura para não causar-lhe ferimentos fatais. Setsuna estendeu a mão para ajudar Drago a se levantar. Ele perguntou ao jovem pelo que ele estava lutando. Setsuna respondeu que estava lutando para não perder para ninguém e para que ninguém tirasse nada dele. Ele vai se tornar mais forte do que qualquer outro. Drago foi forçado a admitir que ele era realmente forte. Quando Mason saiu do campo de desfile e entrou no ônibus, Sol o observou atentamente. E ele pensou que a força deste homem poderia ser de grande ajuda para ele na batalha contra o deus maligno. Enquanto isso, Lionel se virou para Setsuna e perguntou se ele percebeu que estava perdendo para Drago no combate corpo a corpo. No entanto, ele foi escolhido como representante do corpo docente para a próxima competição. Poucos dias depois, chegou o momento de representantes das diferentes faculdades se reunirem pessoalmente antes da competição. Depois de acompanhar Setsuna até o local do encontro, Lionel pediu que ele se comportasse decentemente. Antes de entrar no prédio, Setsuna olhou ao redor. Ele viu os olhares atentos de seus concorrentes. O cara de óculos comentou sarcasticamente: "Um representante da faculdade de luta de perdedores também veio?" Ele obviamente decidiu mostrar voluntariamente sua vergonha. Setsuna notou uma marca na mão do homem, indicando que ele era um representante da faculdade de magia de encantamento. O cara de óculos se aproximou de Setsuna e declarou que seria seu oponente no primeiro round. Todo mundo sabe que nos últimos 100 anos, não houve um único caso de vitória de magos corpo a corpo.
Eles, patéticos e inúteis, podem continuar a permanecer nos limites do território da academia, continuando a desenvolver seus músculos até morrerem. Setsuna pisou forte no pé do grosseiro. Ele disse que parecia que os alunos de Charms tinham uma maneira muito única de cumprimentar as outras pessoas. O estudante gritou em insulto e chamou Setsuna de bastardo. Ele respondeu calmamente que não importava para ele se eles tinham vencido nos últimos 100 anos ou não, porque este ano a Faculdade de Magia de Combate corpo a corpo venceria. Esta é a garota mais bonita de Dom Papa. Naquele momento, um homem se aproximou deles e disse que não havia nada de errado com tanta paixão, mas que eles ainda teriam que esperar até o início da competição para descobrir o nome do vencedor. Todos os alunos se levantaram para cumprimentar o diretor da academia. Setsuna notou que tudo estava acontecendo exatamente da mesma forma que na vida anterior. Então o diretor disse a mesma coisa. Uma das participantes da competição disse que foi uma grande honra para ela conhecer o diretor e que faria o melhor para mostrar do que era capaz durante a competição entre as casas. Carol, do departamento de invocadores, continuou tão amigável como sempre. Ela era uma oponente formidável, com quem Setsuna teve uma batalha muito feroz durante a competição anterior, e ele saiu vitorioso daquela vez. Mas ele deveria estar em guarda desta vez também. O diretor se dirigiu aos participantes da competição e declarou que, antes de tudo, gostaria de parabenizá-los por receberem os direitos de representação de cada faculdade. Ele está sinceramente feliz que 8 pessoas talentosas estejam reunidas aqui hoje. O diretor queria nos lembrar das regras do torneio. A competição entre as casas será realizada no formato 1 contra 1 e todos os oponentes serão determinados aleatoriamente. Na primeira batalha, representantes da magia corpo a corpo, especializados em combate corpo a corpo, se encontrarão com um representante da magia de encantamento, que torna possível despejar mana em objetos, concedendo assim vida. A segunda luta será entre magia de cura, que faz maravilhas para ajudar seus aliados no campo de batalha, e magia de longo alcance, que permite derrotar o inimigo sem que ele se aproxime. A terceira batalha é entre a magia de formação, que preenche conjuntos mágicos com vários poderes, e a magia de invocação, que permite comandar bestas míticas de outros mundos. E finalmente a quarta batalha é entre a magia especial, que não pode ser classificada, e a magia da alquimia, que permite mudar várias substâncias. O diretor afirmou que essa competição poderia ser considerada praticamente uma lição de aprendizado da magia das diferentes casas, e que começaria em 10 dias, e até lá eles teriam que decidir se aprenderiam novas magias para impressionar seus oponentes ou se concentrariam em descansar para poderem entrar na batalha com todas as suas forças. Concluindo, o diretor expressou seu desejo de ver o espírito de luta deles. O diretor se despediu dos alunos e Setsuna decidiu que o corredor da academia era o único lugar onde poderia conversar livremente com ele. Ele o alcançou no corredor e se aproximou dele. O diretor o reconheceu como representante da Faculdade de Magia Corpo a Corpo. Ele perguntou ao diretor se, caso vencesse o torneio, ele lhe ensinaria sua magia. E o chefe do estabelecimento respondeu ao jovem que era improvável que ele conseguisse revelar a magia de invocação que possuía. No entanto, Setsuna corajosamente declarou que se referia a uma magia diferente. O diretor ficou chocado com a declaração e perguntou severamente ao jovem como ele sabia sobre ela. Mason pediu ao seu invocador que tomasse cuidado, pois ele não poderia ser pego. Mas essa segunda magia do diretor é a esperança na luta contra o deus maligno. Não havia a mínima possibilidade de ele voltar para lá, e ele disse ao diretor que não sabia dar uma razão. No entanto, a vitória do candidato e a Faculdade de Magia de Combate Corpo a Corpo, pela primeira vez nos últimos 100 anos, certamente virarão sua ideia do senso comum deste mundo de cabeça para baixo. Afinal, ele mesmo espera por isso. Hayes sugeriu que o garoto bebia muito, mas Mason desmentiu essa ideia. Setsuna não desviou o olhar. Por fim, o diretor disse que no dia em que se tornasse o vencedor desta competição, ele lhe contaria sobre a segunda marca mágica em sua mão. Mas o chefe da academia avisou Setsuna que não seria fácil, e ele respondeu que mesmo assim estava confiante de que poderia vencer. Setsuna estava sentado em um banco no pátio da academia, comendo um pãozinho. Ele achou que era muito saboroso. Faltavam 10 dias para a competição, e ele precisava fazer de tudo para se preparar bem para ela. De repente, com o canto do olho, ele viu um ataque direcionado a ele. No dia seguinte, o clima estava... O cara de óculos ficou surpreso que Setsuna conseguiu desviar do golpe de seu ponto cego. Setsuna percebeu que este representante da Faculdade de Magia Encantada havia revivido o Golem. Este homem prometeu continuar de onde parou da última vez, e não precisou esperar pela concorrência.
O comandante disse que esse cara superou todas as suas expectativas. Setsuna viu vários golems criados por este mago à sua frente. No entanto, ocorreu-lhe que seria desagradável se outros descobrissem que ele estava perseguindo um vizinho infeliz. Ele mudou de ideia sobre atacar e aconselhou Setsuna a se preparar adequadamente para a luta. Setsuna achou que esse cara era realmente talentoso. Nem todos conseguiriam fornecer mana para uma quantidade tão grande de matéria e conseguir controlá-la. No dia seguinte, Lionel reuniu seus alunos para anunciar o início dos preparativos para a competição e sugeriu que eles analisassem a luta de ontem entre Drago e Setsuna. Ele perguntou aos dois lutadores se eles entendiam o que estava faltando na luta. Drago respondeu que havia perdido o controle de seu mana e de suas emoções. Setsuna afirmou que lhe faltava poder de base e estava perdendo para Drago em força pura. O professor titular disse que admitir as fraquezas é o primeiro passo para o crescimento, e hoje ele sugeriu começar a melhorar suas habilidades com um pouco de luta. Leila perguntou a Lionel se essa luta seria um treino antes da competição. O professor lembrou à garota que o oponente de Setsuna seria Noel, da Faculdade de Feitiços, que era capaz de criar vários golems, tanto para ataque quanto para defesa. Como os golems têm corpos físicos, seu estilo de luta será muito semelhante ao dos magos corpo a corpo. Hoje ele pretende dar uma tarefa a cada um dos lutadores. Drago deve focar na velocidade, atuando como vários golems. Ele atacará de todos os lados. Um sargento entrou na sala e Mason perguntou sobre seu estado. O sargento respondeu que estava bem. A luta de treinamento começou. Setsuna percebeu que sua reação era muito lenta. Ele aconselhou Mason a experimentar a máquina de simulação. Drago pressionou mais, mas Setsuna antecipou seu gancho de esquerda. O enorme punho do atleta passou zunindo pelo alvo. O professor-chefe ficou satisfeito com Setsuna e o aconselhou a se esquivar e começar um contra-ataque. Finalmente o treino terminou. Ambos os lutadores estavam deitados no chão, e Drago disse a Setsuna que foi uma boa luta. Lionel disse a eles que ambos estavam se movendo bem e, nesse ritmo, em poucos dias, Setsuna seria capaz de lutar contra 4 ou 5 golems ao mesmo tempo. Mason ficou um pouco decepcionado com o número limitado de monstros, porque ele queria se divertir de verdade. O professor-chefe ficou surpreso com a rapidez com que esse cara aprende. Drago conhece os conceitos básicos do combate corpo a corpo, mas Setsuna tem um senso excepcional. Finalmente chegou o dia de abertura da competição. Foi a tradicional competição de número 781 entre os professores da Academia de Magia de Elmridge. Todos estavam preocupados com a questão. Qual dos 8 representantes do corpo docente se tornaria o mais forte? Mason se viu em uma área deserta com um porrete nas mãos. A maioria não acreditava na vitória de Setsuna, acreditando que o combate corpo a corpo era muito impopular. Akhtar, um lutador da Faculdade de Magia de longo alcance, apareceu na passagem, acompanhado pelo chefe do corpo, Cyrus. Akhtar entendeu que se tudo corresse bem, ele teria que encontrar o vencedor dessa luta. O anfitrião da luta anunciou que as condições nessas competições mudam a cada vez. A primeira batalha ocorrerá em condições desérticas. Noel e Setsuna entraram na arena e ficaram de frente um para o outro. O público favoreceu Noel, e Leila acreditava que Setsuna não era uma estranha. O anfitrião anunciou o início da primeira luta. Noel mostrou a Setsuna Cromwell a pedra que ele segurava na mão e perguntou se ele sabia o que era. Era a pedra de cobre que Noel usa para criar golems. Ele não precisa de nenhuma outra arma, porque essas são suficientes para Setsuna. É por isso que ele não tem a mínima chance de vencer. Com essas palavras, Noel começou a reviver os golems. Bandos de animais avançaram em direção ao jovem de todos. Ele olhou ao redor com alegria e percebeu que todos finalmente haviam chegado. Enquanto isso, Noel se gabava de que poderia criar um número infinito de golems naquela área, e, portanto, seu inimigo nunca conseguiria chegar perto dele. Muitos consideraram o resultado dessa luta uma conclusão precipitada, porque Setsuna não deveria ter escolhido o combate corpo a corpo. Noel aconselhou seu oponente a dizer algo antes da luta, porque ele não teria essa oportunidade novamente. Setsuna respondeu que estava entediado e nunca pensou que isso se tornaria seu trunfo. Noel deu ordens aos seus golems para esmagar Setsuna. Os monstros se aproximaram lentamente do jovem, que calmamente os esperava. Por causa das nuvens de poeira que subiam, nada podia ser visto na arena onde a luta ocorreu. Enquanto isso, Setsuna esmagou impiedosamente os golems com a ajuda de uma espada mágica. Ele conseguia cortar facilmente até mesmo pedras de aço preto. Ele decidiu vir aqui todos os dias e se divertir com armas diferentes. No entanto, ele podia criar quantos golems quisesse. Setsuna respondeu ao seu oponente que a magia corpo a corpo era a magia mais forte em combate corpo a corpo, e não importava quantos golems ele criasse. Se isso fosse tudo o que eles pudessem fazer, então a derrota de Noel seria inevitável.
Para confirmar suas palavras, o jovem abateu vários outros monstros. Setsuna se viu muito próximo do mago. Noel simplesmente não teve sorte com seu oponente. O punho rápido de Setsuna acertou seu queixo. Noel voou vários metros para trás, seu rosto afundando na areia do deserto. Logo a nuvem de poeira se dissipou e todos voltaram o olhar para o centro da arena. Muitos não conseguiam acreditar no que viam, mas a vencedora foi Setsuna Cromwell. Ele conseguiu vencer sua primeira luta, e Leila ficou muito feliz por ele. O público não conseguia acreditar que o combate corpo a corpo havia vencido, algo que não acontecia há muito tempo. Um dos alunos chegou à conclusão de que quanto mais golems um mágico cria, mais rápido ele se cansa. Ele perguntou para onde todos tinham ido, e o soldado respondeu que todos tinham ido ao depósito para pegar equipamentos de remoção de neve. Cyrus, olhando para tudo isso, xingou feio e disse que Noel não estava nem um pouco exausto. Essa situação atraiu até a atenção de Akhtar, que agora decidiu jogar pelo seguro. É hora do segundo turno. Então, o sargento se virou para os soldados na sala e perguntou o que eles estavam fazendo. O jovem concordou e sentou-se ao lado da garota no banco, pensando que poderia aprender algo útil durante a batalha. Uma batalha foi declarada entre a Faculdade de Invocação e a Faculdade de Formação. A representante da Faculdade de Invocação era Carol, que estava ganhando vantagem até então. Sua besta mágica era muito forte. O mago da formação tentou se aproximar do oponente. Setsuna pensou que, apesar da situação, os movimentos do mago da formação eram incríveis. Talvez nem ele conseguisse fazer algo assim. Leila percebeu que os movimentos de outras direções mágicas também eram bastante impressionantes. Mas ela ainda queria se tornar mais forte em magia de combate corpo a corpo. Setsuna perguntou à garota por que ela escolheu a magia de combate corpo a corpo. Afinal, existem outras direções? Leila respondeu que há muito tempo ela foi salva por um mago corpo a corpo. Então ela estava brincando com seu irmão mais novo na floresta, e de repente eles foram atacados por um feroz urso pardo. Um mago corpo a corpo correu para ajudá-los. Desde então ela sonha com isso e quer salvar as pessoas ao seu redor, e portanto, quer se tornar mais forte. Ela perguntou timidamente a Setsuna. Talvez isso fosse muito infantil? Ele respondeu que se ela seguisse seu coração, ela seria capaz de se tornar mais forte. Então Léo, que havia aparecido nas arquibancadas, se dirigiu a Setsuna. Leo Crest foi o segundo mais forte no departamento de combate à distância. Ele disse a Setsuna que viu sua primeira luta e ficou impressionado com suas habilidades de combate corpo a corpo. Então ele apontou para Leila e perguntou ao jovem se ela era sua namorada. Mas ela corou e, saindo do local, respondeu que eles eram apenas amigos. Léo disse ao amigo que não esperava que ele se tornasse o representante de seu corpo docente. E Setsuna, então, perguntou por que ele não derrotou Akhtar. Léo avisou Setsuna para tomar cuidado com seus truques sujos. Ele já o havia enganado e se tornado um representante. Setsuna percebeu que era o tipo de pessoa que faria qualquer coisa para vencer. Parecia que ele não podia baixar a guarda. Nesse momento, Akhtar abriu uma caixa escondida em um lugar secreto, onde havia um buquê de flores. Akhtar olhou para os botões azuis florescendo com um sorriso nos lábios. É hora da primeira luta do segundo turno, que acontecerá entre representantes das faculdades de combate à distância e corpo a corpo. O terreno dessa vez será um verdadeiro inferno, onde uma queda significa o fim. Drago disse a Lionel que mesmo chegar perto do inimigo ali seria incrivelmente difícil, e que o terreno era muito vantajoso para o inimigo de Setsuna. Akhtar agradeceu ao chefe do departamento de combate à distância pelo terreno vantajoso que ele havia arranjado para a luta. E Cyrus respondeu que ele só queria dar uma lição no garoto. Ele quer fazê-lo se arrepender de sua escolha. Akhtar disse misteriosamente que agora ele só precisava ir para a luta. O apresentador anunciou alarmado que o representante do combate corpo a corpo estava atrasado e foi convidado para a arena. Se ele não o fizesse em 5 minutos, seria punido com uma derrota técnica. A plateia cantarolou em desagrado, mas Akhtar sorriu satisfeito. E 10 minutos atrás, Leila entrou na sala de descanso para ver Setsuna. A briga estava prestes a começar, e a garota perguntou como ele estava se sentindo. Ele respondeu que estava bem, e a aconselhou a não tocar no vaso em sua mesa. É um item que é ativado ao contato e provavelmente drenará seu mana completamente. Setsuna explicou que era uma armadilha que estava mirando nele, e era a sétima. A isca para os ratos monstros eram bananas podres. Ele relatou que havia evitado todas essas tentativas. Então, por enquanto, estava tudo bem. Ele assumiu que tudo era obra de Akhtar. Ele foi muito esperto, já que não deixou nenhuma evidência para trás. Um dos combatentes descobriu uma grande quantidade de ossos de ratos mortos. Eles explicaram que uma pessoa havia pedido que eles entregassem aquelas flores a ela. Leila pensou que poderia ser algum fã de Setsuna.
Soldados e sargentos foram aconselhados a ir para a retaguarda. Ela disse que se sentia muito tonta. Setsuna viu manchas semelhantes aparecerem no corpo da garota muitas vezes durante a guerra. Ele chutou o buquê com toda a força, jogando-o para o lado. Era venenum, uma planta venenosa, mas envolver crianças em algo assim significava que Akhtar estava preparado para ir muito longe. O jovem disse que se não iniciassem o tratamento imediatamente, os danos ao corpo seriam irreversíveis e que agora seria difícil encontrar um curandeiro que pudesse lidar com esse veneno. Ace também eliminou alguns. Setsuna aconselhou Layla a ficar longe das crianças, porque havia uma chance de o veneno ser transmitido simplesmente pela proximidade da fonte da infecção. A menina tirou seu broche mágico do bolso e disse ao jovem que ele poderia lhe dar filhos. O sol cegou os olhos de Yandere. A mãe dela colocou mana de cura neste broche para ela. Mas agora era mais necessário para as crianças e a menina ativou o broche. Tornou-se perceptível que as manchas nos corpos das crianças começaram a desaparecer. Setsuna agradeceu Leila pela ajuda e pegou o buquê venenoso. Ele decidiu cuidar disso. Durante a floração, o veneno se torna mais tóxico. Ele precisava se livrar dele urgentemente. Afinal, se ele for deixado em um local lotado, as toxinas acabarão infectando outras pessoas. Se ele quisesse se livrar disso, ele teria que entregar esse buquê venenoso à árvore mágica, no local de seu treinamento secreto. Setsuna jogou o buquê na direção da árvore, e a luz ofuscante atingiu as flores venenosas, rasgando-as em pedaços. A árvore brilhava com uma luz verde incrível. Ace percebeu que havia significativamente menos ratos. Um boato se espalhou pelas arquibancadas da arena acadêmica de que um representante do corpo docente de combate corpo a corpo havia escapado. O anfitrião da luta estava prestes a declarar Akhtar o vencedor devido à ausência de seu oponente na luta. Mas, para surpresa de todos, Setsuna apareceu na arena. Ele não estava na melhor forma e tinha algumas espinhas nas mãos, mas estava pronto para lutar. Setsuna não iria desistir. Akhtar pensou com prazer que naquele estado ele não era seu oponente. Os oponentes ficaram de frente um para o outro, e entre eles havia lava flamejante. Akhtar informou Setsun que aquele era um presente para ele, por ter passado da primeira rodada, e ele pareceu aceitá-lo. Setsun lembrou ao mago que crianças inocentes sofreram por causa de seu veneno. Mas ele perdeu sua arma e também estava em perigo. F. Hunter recebeu uma ligação de um número desconhecido no momento em que estava levando uma... Nesse momento, o anfitrião da luta anunciou o início do duelo. Akhtar usou a habilidade mágica Dança da Tempestade. Drago, na arquibancada, percebeu que algo havia acontecido com Setsuna, pois seu mana estava completamente fora de ordem. De fato, sob a proteção da árvore sagrada, o veneno foi purificado. Mas Setsuna não teve tempo de limpar seu corpo dele. Ele ficou totalmente na defensiva e teve dificuldade em desviar dos ataques de longo alcance de Akhtar. Cyrus esfregou as mãos, satisfeito, pois tinha a sensação de que Setsuna se sentiria humilhada hoje. O jovem olhou rapidamente ao redor das arquibancadas e percebeu que Leila ainda não havia retornado. Ele estava muito preocupado com as crianças que haviam sido envenenadas. Sua energia sombria estava jorrando, mas Mason estava apenas feliz com isso. O público decidiu que um lutador corpo a corpo não tinha chance contra um mago de longo alcance. Ele só estava preocupado que ninguém visse sua energia mágica. Setsuna mal conseguiu conter outro ataque com mana defensivo. Agora ele estava pronto para responder. Akhtar, apontando para suas roupas queimadas, disse ironicamente que Setsuna já estava se desintegrando. Setsuna pediu que Akhtar acabasse com ele. Ele disse que deveria ter evitado o combate corpo a corpo com ele e continuado a atacá-lo à distância. No entanto, tudo o que ele fez antes foi provocá-lo. O que ele realmente estava planejando? Akhtar não esperava que Setsuna lhe desse um sermão sobre táticas de longo alcance. Mas ele notou sua boa observação, então ele não deve ser subestimado. Akhtar ordenou que seu oponente olhasse ao redor, e Setsuna viu que um verdadeiro mar de lava flamejante havia se espalhado entre eles, e qualquer reaproximação parecia impossível. Akhtar disse que estava simplesmente seguindo o princípio de evitar riscos desnecessários, que era seu objetivo desde o início. Ele estava pronto para usar o canhão mágico da tempestade, que deveria pôr fim ao confronto. Nesse momento, Setsuna viu Leila pelo canto do olho na arquibancada. Ela lhe disse que as crianças estavam bem. Agora Setsuna não precisava mais se preocupar com isso. Era sua vez de atacar. Akhtar olhou surpreso para seu oponente e não conseguia acreditar no que via. Como ele conseguiu se recuperar? Mas não havia nada de especial nisso. Era apenas um estímulo físico. Durante todo o tempo em que a luta acontecia, ele estava ativando suas células para quebrar o veneno que havia se acumulado nele.
Yandere só precisa de alguns materiais que estão no portão, e somente a guilda tem acesso a esse portão. Yandere estava por acaso no prédio desta guilda. Ele já havia tentado entrar lá diversas vezes, mas o guarda atento o havia expulsado todo. Sirius chamou seu lutador para lidar com Setsuna. O guarda era fã de Entan. Então, quando o Way Hunter apareceu, ele os deixou entrar no prédio sem fazer perguntas. Setsuna usou sua espada mágica. O rosto de Akhtar estava distorcido por uma careta maligna. Setsuna refletiu sua magia e a devolveu. Mas o mago de longo alcance acreditava que poderia domar sua própria magia. Mas isso não foi tudo. Em um salto em altura, Setsuna, tendo percorrido uma distância enorme, pousou ao lado de Akhtar. Eles chegaram ao 60º andar do prédio. A espada mágica rasgou o corpo do mago de longo alcance. Akhtar caiu de costas inconsciente. E Setsuna o aconselhou a pedir perdão às crianças que ele havia envenenado. O anfitrião estava prestes a anunciar o vencedor, quando todos viram que a pedra sobre a qual os oponentes estavam começou a tremer, e eles começaram a cair na lava fervente. Akhtar e Setsuna voaram inexoravelmente para o abismo fervente. Setsuna conseguiu agarrar Akhtar inconsciente pela perna, mas a situação parecia desesperadora. Nesse momento, a voz de Carol foi ouvida sobre as arquibancadas silenciosas, invocando sua besta mágica Fenrir. Os espectadores assistiam aos acontecimentos com grande atenção, e a fera, num salto gracioso, pegou os lutadores que caíam e os salvou. Carol elogiou seu animal de estimação, e Akhtar foi levado em uma maca para receber os cuidados médicos necessários. Carol disse a Setsun que achava que ele conseguiria lidar com a situação sem a ajuda dela, mas o jovem respondeu que ela realmente o havia salvado. Ele achava que essa garota era uma candidata à vitória, e ela também tinha talento e até mesmo seu próprio estilo de luta. Se ela continuar vencendo, ele enfrentará uma batalha muito difícil. Alguns dos competidores, após a segunda vitória do representante do combate corpo a corpo, duvidaram que realmente tenha sido um acidente na última vez. Sirius ficou vermelho de raiva e amaldiçoou seu lutador de todas as maneiras possíveis. Ele também prometeu a Setsuna Cromwell que não esqueceria que havia humilhado um lutador de longo alcance hoje. Quando Setsuna apareceu nas arquibancadas, ele foi parabenizado por muitos estudantes que mudaram de opinião sobre ele depois da história de Leila. Leila disse ao jovem que as crianças estavam bem agora e descansando no hospital, e o médico prometeu que elas se recuperariam em breve. A porta que se abriu revelou apenas o. Era como se um arrepio tivesse passado por ele. Era uma magia tão sombria, cheia de intenções assassinas, que o deixou desconfortável. Ele não conseguia imaginar o que poderia ser. Pode-se dizer que essa habilidade o protegerá. A única questão é se ele será capaz de resistir a magias muito fortes. A cadeira da mesa estava voltada para a janela. Uma voz foi ouvida dali. Setsuna admitiu que queria pedir conselho ao professor novamente, embora ele pudesse chamá-lo de Punho Cometa de Lionel. O nome da garota era Emma Essen, uma representante da Torre Mágica. Setsuna ouviu esse nome quando foi enviado para o Batalhão Mágico antes da regressão. Dizia-se que ele era um mago corpo a corpo capaz de matar até os dragões mais ferozes com um único golpe. E quando Setsuna entrou para o serviço, ele já havia deixado o exército, então eles nunca tiveram a chance de lutar juntos. Setsuna pensou nisso quando se conheceram. Ele abaixou a cabeça e pediu novamente ao professor que lhe ensinasse sua magia. Lloyd notou que o homem parecia muito ocupado, embora fosse madrugada. Setsuna acrescentou que não importava. Entre todos os magos de combate corpo a corpo que ele conheceu, ele era o mais forte. Lionel perguntou pensativamente ao jovem por que ele era tão obcecado por força. Já que ele já podia ser chamado de forte, Setsuna respondeu que isso não era suficiente para ele. Ele não queria perder, mesmo que seu oponente fosse o próprio Deus. O professor riu muito, declarando que era um sujeito muito interessante. As palavras de F. Hunter são confirmadas por Entan. Parece que foi desnecessário. Então, Yandere se sente estranho pelo amigo. Setsuna viu Lionel reunir uma quantidade incrível de mana em seu punho. Foi por causa dessa técnica que ele foi apelidado de Punho de Cometa. O professor explicou que ele consome muito mana, então é impossível usar tal punho com frequência. Ele acrescentou que um golpe seria suficiente e que ele deveria observá-lo cuidadosamente. O impacto deixou uma vala profunda no solo. Setsuna ficou impressionado com o imenso poder dessa técnica. Lionel explicou que isso exige coleta constante de mana e não é muito adequado para batalhas de torneios 1 contra 1. Entan sussurra que as guildas sempre tentam roubar analistas umas das outras. O professor sugeriu que ele começasse a treinar imediatamente e disse para segui-lo.
Nesse momento, Carol estava sentada em uma cadeira em frente a um homem simpático, que a parabenizou por chegar à final. Enquanto tomava chá em uma linda xícara, o homem disse que sua oponente poderia ser uma maga corpo a corpo, mas ele queria ter certeza se ela estava confiante em sua vitória. A menina respondeu que a vitória ou a derrota dependiam apenas da sorte, mas ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Carol ofereceu outra xícara de chá ao seu interlocutor, mas ele recusou. A menina decidiu levar os pratos para a cozinha, e naquele momento, o homem que acabara de ter uma conversa agradável com ela realizou um efeito mágico nela. Uma certa marca apareceu na parte de trás do pescoço dela. O gerente o lembra que, se ele recusar, terá que pagar a entrada no portão. Mas se a situação mudar repentinamente, ele tomará outras medidas. Lionel nunca pensou que Setsuna seria capaz de dominar sua técnica em apenas uma semana. Levou 2 anos inteiros. Ele admitiu alegremente que seu aluno havia aprendido o punho cometa, mas Setsuna queria chamá-lo de bala esmagadora. Chegou o dia da final da competição setecentista e 81ª. O anfitrião da batalha anunciou isso aos espectadores e participantes da competição. Ele convocou a favorita do público, Carol, do departamento de invocação. Ela deve enfrentar o azarão Setsuna do departamento de combate corpo a corpo. Emma Essen olhou pela janela do último andar do prédio e, Mas desta vez, o representante do combate corpo a corpo já tinha fãs, homens e mulheres, e além disso, crianças recuperadas estavam torcendo por ele. A batalha final acontecerá em uma área que lembra as ruínas de um templo. Para evitar qualquer dano que pudesse ocorrer durante a batalha, os magos da formação ergueram uma forte barreira acima da arena. Leila demonstrou satisfação com a paisagem, que não colocaria nenhum participante em desvantagem. em seguida, o gerente recebe os resultados do teste do material que o caçador entregou. O resultado confirmou as palavras de Ian. Se tal situação surgir, ele ligará para ele. Ela o encorajou a dar o melhor de si. Finalmente, a final, tão esperada por muitos, foi declarada aberta. A besta mágica Fenrir, invocada por Carol, imediatamente correu para atacar. Mason pensou por um momento. Carol usou um ataque de gelo que parecia mais uma tempestade de neve, e ficou satisfeita com o quão bem seu oponente estava usando os pés. Mas ela não ia dar a Setsuna a chance de recuperar o fôlego. Ele aplicou um aprimoramento físico 10 vezes maior. Sua velocidade aumentou a limites inimagináveis, e ele atingiu Fenrir com sua espada mágica. Leila observava as ações do lutador corpo a corpo com prazer. Enquanto Queen acalmava Ace e Joe, Mason tentou esconder o bebê, imaginando o que ele estaria fazendo ali. Portanto, tal ferida irá cicatrizar instantaneamente. Era uma informação pedindo ajuda, era um monstro especial. Ela disse ao oponente que ele tinha se saído bem até então, mas que tinha uma surpresa reservada para ele. Esta área não é habitada por moradores. Toda a área da arena estava congelada, mas o mana de gelo não ultrapassou a barreira. O homem atrás das cortinas da arena ficou satisfeito, pensando que os ataques de Fenrir seriam muito mais poderosos agora. Ele estava curioso para saber como Setsuna responderia agora. Ele entendeu que, além dos ataques de longo alcance de Carol, a própria ideia de uma batalha de atrito não era benéfica para ele. Setsuna decidiu vencer essa batalha com seu Smashing Bullet. Ele procurou cuidadosamente por uma posição neste campo de gelo. Muitos decidiram que o representante do combate corpo a corpo havia entrado em profunda defesa e não seria capaz de derrotar o invocador. As crianças, salvas por Setsuna e Leila, estavam torcendo loucamente pelo irmão mais velho. O professor Lionel também estava preocupado com o resultado da luta. O professor entendeu que, para usar a bala, ele precisava de tempo para se preparar. E essa técnica era difícil de usar em uma luta corpo a corpo. Mas com seu excelente controle de mana, ele pode carregar sua mão, mesmo durante o combate. Embora isso não seja tão fácil de fazer. Carol percebeu que Setsuna estava tramando algo. Ela não podia deixá-lo vencer. Mason tentou recusar a oferta, mas o tenente insistiu. Carol era realmente talentosa por ter a habilidade de invocação simultânea. Os ataques do mago invocador agora são 2 vezes mais perigosos. Lá ele sentou-se à mesa e pegou o arquivo de Mason. Ele imaginou que Carol fosse uma maga excepcional e, portanto, sempre esperou que ela ainda tivesse um trunfo escondido para ele. Ele repeliu outro ataque, surpreendendo Carol. Agora era a vez dele. Ele caminhou lentamente pela cidade. Ele fez um estalo mágico de dedos. O sinal secreto no pescoço de Carol foi ativado. A menina gritou estridentemente. Finalmente, ele chegou ao portal para a masmorra. Ele estava curioso para saber que tipo de criatura o encontraria lá desta vez. Carol, como se estivesse em transe, usou magia de invocação. Uma multidão de feras apareceu na arena, aparentemente invocadas diretamente do inferno. Estava muito úmido lá.
O público não conseguia acreditar que Carol era capaz de invocar tantas feras mágicas. Ele também sentiu a presença de alguém e ordenou que o estranho Ele queria forçar os magos da formação a parar de lutar imediatamente e baixar a barreira. O homem que controlava Carol sabia que essa barreira só poderia ser derrubada por aquele que a criou. Mas ele não podia fazer isso porque também estava sob o controle desse homem estranho. Enquanto isso, as feras invocadas atacaram Setsuna ferozmente. Ele decidiu que o dono daquele poderoso mana estava definitivamente em algum lugar próximo. Ele só precisava rastrear o caminho. O homem nos bastidores duvidava que Setsuna teria tempo para olhar ao redor em uma situação como essa. O representante do corpo a corpo foi atingido com força e Leila gritou de medo. Sangrando profusamente, Setsuna se levantou de joelhos. O homem nos bastidores pensou que, mesmo para uma pessoa como ele, seria muito difícil rastrear o mana enquanto lutava contra um bando de feras invocadas, e que era apenas uma questão de tempo até que tudo acabasse. Lionel percebeu que as coisas estavam indo mal. Setsuna não tinha tempo suficiente para usar o Smashing Bullet. Carol também já estava no seu limite, e se isso não fosse interrompido logo, a garota poderia morrer, perdendo o controle de seu mana. Carol implorou para Setsuna correr. Ele já havia percebido há muito tempo que a garota havia caído sob o controle de alguém. Carol continuou dizendo ao menino para fugir antes que o matassem. o Goblin agarrou Mason pelo rosto. Esse ataque foi tão monstruoso que Setsuna mal teve tempo de repelir os ataques. Lionel, percebendo que Setsuna provavelmente já havia usado mais da metade de seu mana, correu para dentro da arena para encontrar o mago que havia criado a barreira. Ele rezou a Deus para que Setsuna permanecesse viva. O jovem, por sua vez, sofreu um ferimento grave na coxa. Deve ter sido por causa do seu acerto crítico. Muitos nas arquibancadas sentiram que a competição tinha ido longe demais. O homem nos bastidores ficou feliz que Setsuna não seria mais capaz de usar aquela técnica e ordenou que os animais acabassem com ele. Ele pegou o objeto e colocou-o na palma da mão. A mão esquerda de Setsuna acabou na enorme boca da fera voraz. Ele se lembrou das instruções do professor-chefe, que perguntou qual era a coisa mais importante para um mago corpo a corpo. Drago pensou que era aí a habilidade de derrubar um inimigo com um golpe poderoso, enquanto Setsuna pensou que era sofrer o mínimo de dano possível, enquanto tentava diminuir a distância do inimigo o máximo possível. Atrás dele, ele sentiu um movimento. Era um grupo de orcs. Mason disse alegremente que estava apenas procurando aprender novas habilidades. Então eles começaram uma sessão de treinamento chamada Resistir a Qualquer Golpe. Energia escura saiu de suas mãos, indo em direção aos monstros. Mas ele de repente atingiu o inimigo com a outra mão, que, de acordo com a pessoa nos bastidores, não tinha mana. Aparentemente, Setsuna estava deliberadamente tentando esconder o fato de que ele estava carregando mana na outra mão. As feras invocadas ficaram fora de controle. Setsuna sabia que se conseguisse reunir todos os animais em um determinado ângulo, ele poderia acabar com todos de uma só vez. Mason perguntou a ele para onde seus amigos tinham ido. Foi uma bala fulminante. Ao entrar no portal, Mason se viu na cidade. Setsuna pegou Carol, que estava inconsciente, em seus braços. Agora era hora de cuidar de Dumpapa. Ele a deitou no gelo. As arquibancadas pensaram que isso significaria a derrota de Carol. O anfitrião anunciou que o vencedor desta partida foi Setsuna Cromwell. Já se passaram cerca de 100 anos desde a última vitória dos representantes da Faculdade de Combate Corpo a Corpo. E, finalmente, o vencedor desta competição foi um aluno da Faculdade de Cromwell. As arquibancadas estavam simplesmente enlouquecidas. Ninguém jamais tinha visto tal técnica demonstrada por Setsuna. Foi um golpe devastador. Leila e Drago ficaram especialmente felizes com sua vitória. Alguém ganhou uma quantia enorme de dinheiro apostando em um azarão. O homem nos bastidores murmurou que ele ainda conseguiu sobreviver, mesmo em tal situação. Ele não deveria ter subestimado Setsuna. Ele olhou para o mágico que estava sob seu controle e disse que não precisava dele agora. Provavelmente eles já haviam determinado a localização exata desse mago da formação. E o homem misterioso havia tocado a marca no pescoço do infeliz. Nesse momento, Leonel correu para o local onde sentiu o mago da formação. Mas logo ele ordenou um cessar-fogo e preparação para o combate corpo a corpo. A barreira acima da arena desapareceu, e Setsunazli viu o diretor vindo em direção a eles. Ao se aproximar de Carol, ele disse que parecia que ela havia levado um grande golpe depois que todas as suas feras desapareceram. E Setsuna acrescentou que tinha a sensação de que suas feras invocadas estavam sendo controladas por alguém. O diretor sugeriu que talvez isso fosse resultado de algum dispositivo mágico, mas agora a academia lidaria com isso. Ele olhou para Setsuna e disse que o garoto havia lhe mostrado verdadeira força, então ele cumpriria sua promessa se fosse vê-lo amanhã. Setsuna estava em tratamento no consultório médico. Suas feridas externas estavam curadas,
mas suas feridas internas ainda não estavam curadas e ele precisava descansar. As bolas foram facilmente atiradas para o ar depois que Mason as mandou para lá com um chute. Foi divertido e engraçado. Leila o parabenizou mais uma vez pela vitória. Drago declarou emocionado que Setsuna é o verdadeiro orgulho do corpo docente. As crianças disseram que ele era um cara legal, e Lionel disse que o mago da formação ainda estava vivo, mas alguém o atacou e o nocauteou. O comandante ordenou um descanso de 10 minutos e a verificação do equipamento pessoal. Parece que durante esse incidente, ambos foram alvos de alguém desconhecido. Ele tem alguma ideia sobre isso? Setsuna tinha suas suspeitas e pensou na barreira que protegia as casas de intrusos. Dizem que havia um monstro-chefe nesta masmorra. Ele entrou no quarto onde Carol estava dormindo, ele precisava eliminá-la e depois lidar com Setsuna. Depois disso, ele precisava cortar todas as caudas que pudessem estar de alguma forma conectadas a ele. Mas então, Setsuna apareceu de uma emboscada. Ele imaginou que a primeira coisa que esse homem faria seria ir até Carol. No entanto, ele sentiu pena de ter que conhecer esse homem naquele momento. Afinal, era Léo,